Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Gabriel Talarico e João Pedro Engler conversam com André Salvador sobre o agronegócio. Gostaria de apresentar o podcast do Portinari Pretoriano, o Portcast. Meu nome é João Pedro Engler e eu estou aqui com... Sou o Gabriel, do primeiro ano do Sena. Sou Gabriela, primeiro ano Sena também. André Salvador, engenheiro agrônomo. A gente está fazendo esse podcast porque é um trabalho da escola, todos os alunos têm que fazer. E agora, a nossa vez, a gente está entrevistando o nosso amigo André Salvador. Ele é agrônomo e a gente vai começar a falar com ele agora. Ô André, por que você escolheu trabalhar de agrônomo assim? E se no começo seus pais te apoiaram e tal, foi uma decisão assim, só sua? Vamos lá. Meu nome é André Salvador, eu tenho quase 50 anos, eu sou de Botucatu, fiz faculdade de engenharia agronômica também lá em Botucatu. Já faz uns 30 anos que eu tomei a decisão de fazer engenharia agronômica. Aí você perguntou o porquê que eu fiz agronomia. Isso. Se eu fosse responder hoje, seria diferente da decisão que eu tomei 30 anos atrás. Hoje eu conheço bem mais o que tem dentro da agronomia do que eu conhecia quando eu tomei a decisão. Mas na época eu gostava bastante de engenharia, de matemática, mas também gostava de biologia, química, física. E prestei várias faculdades, assim, prestei engenharia mecânica, prestei engenharia química, passei nelas, mas também passei em agronomia. E depois estudando naqueles cursos vocacionais, descobri que a agronomia tinha tudo isso. Tinha a parte de química de solo, tinha a parte de física, tem física aplicada em máquinas, tem mecanização, também gostava bastante de economia, e tinha tudo dentro do curso de agronomia. E aí, na época, também pesou um pouco por ser, acho que na cidade que era minha cidade natal de Botucatu, então ficou mais fácil ainda, senão eu teria que ir para Campinas, para São Paulo, para Bauru. Então a tomar a decisão foi meio por causa disso. Ah, tá. Mas você fez... Eu não entendi direito a sua resposta. Você fez agronomia aqui em Avaré ou foi lá em Botucatu? Não, eu sou de Botucatu e fiz em Botucatu. Lá em Botucatu tem a Unesp, tem curso de medicina, curso de agronomia, cursos de engenharia florestal. E eu fiz agronomia na FCA, que é a Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu. Pelo que eu entendi, vocês estão tentando entender as profissões hoje, né? Então, uma das profissões que são, para mim, super importantes, quando a gente olha assim o cenário mundial, né? E parar para pensar o que é a agronomia, ou por que a agricultura é tão importante. 25% a 30% de tudo que se produz no Brasil vem de agronomia, vem da agricultura e da produção tanto de vegetais quanto de carne. Então hoje, quando você para pensar se tem um curso importante, se não tiver agrônomo, ou se não tiver engenheiro florestal, se não tiver veterinários, a gente não consegue continuar crescendo e produzindo mais como a gente faz no Brasil. Hoje, o cenário do agronegócio, se a gente for dar uma paradinha, o Brasil é super importante. Vocês sabiam que a gente é o maior produtor e às vezes o maior exportador de soja, de milho, de café? De cana de açúcar, não? Cana, açúcar, de carne de vaca, carne de porco, frango, laranja. Então quantas pessoas você acha assim, porcentagem de pessoas do mundo que o Brasil alimenta? Hoje a gente somos em 200 e poucos milhões de habitantes e em 7, 8 bilhões, né? Você acha que a gente alimenta só os 200 milhões do brasileiros? Não, um pouquinho mais? Muito mais, né? Quanto você acha? Acho que uns 40%. Acho que um pouquinho menos. Assim. Hoje o Brasil, com que a gente produz esporte, a gente alimenta um pouquinho mais de 10% da população mundial. Quase 1 bilhão, assim? Não, 10% dá uns 800 milhões, 700, 800 milhões. Mas a gente alimenta 4 vezes mais do que a gente tem de pessoas aqui no Brasil. E o Brasil já é um dos países que já mais consome carne, né? Tem países que consomem até mais, você acredita? A gente é um produtor super importante, a gente tem quase que um animal, uma vaca para cada pessoa. Mas ainda é muito extensivo, né? Quando a gente para pensar, o Brasil são 850, depois vocês procuram lá, confirma se eu não estou falando mentira, 850 milhões de quilômetros quadrados. A gente só hoje utiliza 7, 8% da área do país para fazer agricultura. Então a gente poderia aumentar ainda em 100 e pouquinhos milhões de hectares,
aumentar muita área sem tocar em 1 hectare do Amazonas e do bioma amazônico. Então, assim, tem um potencial fantástico de crescimento, mas a gente não tem a capacidade hoje de ter todos os recursos para fazer esse aumento de produção. Tem uma brincadeira que a gente faz que se chama a lei dos mínimos. Os agrônomos gostam bastante disso, que a gente pega um barrilzinho e aí se tiver uma madeirinha, você fala assim, ó, essa madeirinha é água, essa daqui é nitrogênio, essa daqui é sol. Então, se você tiver uma madeirinha faltando naquele barrilzinho, é por onde vai vazar água, né? Então, a gente fica otimizando esses fatores que são limitantes. Então, assim, se o fator limitante é sol, a gente tem que achar um jeitinho. Se for água, tem que pôr mais água. Quando você para pensar no Japão, qual o fator limitante lá? Não tem muita matéria-prima lá. Tem terra, né? Então, assim, é muito pequenininho o país. Então, como é que eles fazem? Eles fazem estufa. Então, qualquer pedacinho de terra em cima das casas, dos prédios, eles vão, montam uma estufa, coloca sol, coloca luz, coloca oxigênio e produz alimentos em pequenas áreas. Se for para os Estados Unidos, que é um dos maiores produtores que tem de alimentos do mundo, o que falta lá? Tem bastante área. O que não tem? Ô André, eu falei com você antes do podcast, né? Aí, né, você me disse... Esse tema, porque você estava com isso na cabeça, você cortou todo o raciocínio do apresentador aqui. Vocês têm que escutar, porque é um bate-papo. É importante para vocês entenderem assim, o que tem acontecendo no mundo. Mas fica à vontade, se for fazer por pergunta e resposta, te respondo também, Biel. Então, não, eu ia perguntar porque você disse pra mim que trabalhou fora do Brasil, né, tal, também. Com o quê? Com agronomia. Tá. Você trabalhou na Alemanha, certo? Eu não lembro mais quais outros países. Mas tem muita diferença de trabalhar aqui no Brasil e lá fora? Tem, né? Um lugar fala português, o outro fala inglês, alemão. Então só aí já tem a primeira mudança. Depois as diferenças são em relação ao como as pessoas pensam. Então a tecnologia que a gente usa no Brasil é diferente dos outros países. Então quando você vai para os Estados Unidos, lá tem muita terra, mas falta gente. Então as máquinas são muito grandes para otimizar esse fator que é a falta de gente. Então você vê máquinas gigantes com poucas pessoas trabalhando. Aqui no Brasil a gente tem bastante gente, tem bastante terra, então não tem esse fator limitante. A gente acaba tendo a limitação do recurso financeiro para abrir esses 100 milhões de hectares que a gente tem. A gente pensa de um jeito tropical. Então quando você vai trabalhar na Alemanha, nos Estados Unidos, lá é agricultura temperada. Então lá tem inverno, tem neve. Aqui a gente não tem inverno e neve, então a gente consegue fazer às vezes 2 culturas por ano. Lá eles conseguem fazer uma cultura só. Aí depois vem a neve, fica parado, quando volta no degelo, volta a fazer de novo. E tem cultura diferente também da maneira como se produz. Lá é muito mais intensivo do que aqui na parte animal. Então não deixa o gado comendo pasto, põe confinado e dá comida na boca. Então assim, ainda não está nesse nível aqui. A gente tem confinamentos, mas ainda tem muito gado comendo no extensivo. Você tinha comentado que tem uma diferença entre os países, né? E, tipo, conforme o clima, que nem no Brasil, a gente tem uma produção maior por conta do clima. Nesses países, tipo a Alemanha, que é mais frio, que você tem uma produção menor, você tem uma diferença no preço dos grãos quando você vende por ser menos produzido? Obrigado pela pergunta, Gabi. Tem algumas diferenças e às vezes a gente fala assim, produz menos, mas às vezes não produz menos não, viu? Chega até a produzir mais. Porque o que acontece? Como vem a neve, então vamos pensar em trigo, que é uma cultura que lá eles produzem 10, 12, chega a 15 toneladas por hectare, e aqui a gente faz 4, 5, 6, 8 toneladas. Então eles têm uma produtividade de trigo muito maior. Mas é porque o trigo fica no solo mais tempo. Então aqui a gente faz um trigo que vai levar 4, 5, 6 meses do plantio até a colheita, e lá ele chega a ficar até 9, 10 meses. Então dá tempo de ser um trigo de inverno. Planta ali ao redor de setembro, outubro. Aí a hora que ele tá grandinho assim, com uns 20 centímetros, vem a neve, cobre aquele trigo, ninguém mais faz nada. Fica lá parado, ele fica dormente. Só lá em fevereiro, quando vem daí o degelo, que entra colocando nitrogênio, se prepara, que daí ele dá aquela crescida super rápido, mas ele já enraizou e está super preparado para crescer. É diferente a questão de preço, porque tem muitos subsídios nos países europeus. E eles, por questão de segurança alimentar, eles não gostam da ideia de fazer, por exemplo, você fala a Alemanha, muito boa produtora de carros.
Eles podiam fazer carros e deixar a gente fazendo alimentos. Você vai na França, eles podiam fazer vinho e deixar a gente fazer comida. Mas eles ficam com medo de não produzir alimentos e a gente depois não exportar alimentos para eles. Então, por segurança alimentar, eles acabam fazendo de tudo um pouquinho. E aí acaba ficando caro. Porque enquanto a gente tem aqui uma capacidade de fazer uma área muito grande, lá eles fazem pequenas fazendinhas, assim, são pequenos sítios e tudo muito fragmentado. E aí o custo de produção acaba sendo maior por causa disso. E não tem uma diferença na variedade, tipo, por exemplo, do trigo que você falou, que quando neva ele fica sobre a neve. Não tem uma diferença na variedade dos grãos para... Tem sim. A maior parte da agricultura brasileira foi toda tropicalizada por uma empresa chamada Embrapa, que é a empresa brasileira de agropecuária, de pesquisa e agropecuária. Essas sementes vieram de fora e por muito tempo a gente vem tropicalizando, que é plantar nos cerrados, plantar no sul, plantar... O Brasil é bem comprido, então tem que tropicalizar. Cada bioma tem a sua necessidade, então você vai vendo qual é a cultivar que se adapta melhor e vai vendo, e vai testando, e vai colhendo, plantando, até que você chega numa cultivar que se adapta ao Brasil, que é mais quente, lugares mais frios, mais para cima, mais para baixo, passa por toda essa tropicalização, sim. Você perguntou, Gabriel, por que eu fui trabalhar fora. Sim. Quando eu estava no 3º ou 4º ano da faculdade, veio uma empresa de fora com um moço trazer uma máquina de colheita de parcelas. Então, quando a gente faz um experimento, a colheitadeira é bem pequenininha. E ele veio trazer a máquina e tinha que fazer... Eu já fazia estágio na área de máquinas e mecanização. E ele veio trazer essa máquina lá da Dinamarca. E precisava de alguém acompanhar ele para aprender como montava a máquina, como regulava. E eu acompanhei ele durante uma semana inteira. Ele me ensinou a usar a máquina e depois eu pude dar treinamento para todo mundo também utilizar a máquina para a gente fazer as colheitas de parcela. E quando ele veio, eu perguntei para ele assim, mas que está uma semana aqui, né? E depois daqui? Ele falou assim, depois daqui eu vou lá para o México. Eu falei, mas depois do México? Eu vou lá para Paris. E depois? Depois eu vou... Mas você faz isso? E eu fiquei super curioso. Falei assim, mas como é que funciona isso, né? Então ele era um engenheiro da fábrica de máquinas de colheitadeiras que ficava fazendo entregas no mundo inteiro. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, puxa, acho que eu ia gostar de fazer isso um dia. E aí eu fui fazer o meu último ano de agronomia na Inglaterra. Isso foi em 99. Aprendi a usar aeromodelos, não tinha drone naquela época. Não tinha nem computador direito. Então a gente usava o aeromodelo para voar e fazer imagens com câmeras vermelho e infravermelho para poder mapear plantas daninhas no campo. E aí depois, quando eu voltei, aí fiz o mestrado, doutorado também nessa área, até que depois, quando eu fui trabalhar, aí eu fui desenvolver produto para mapear plantas daninhas com drones, dessa tecnologia que hoje é super atual, mas na época não era. E a tecnologia veio de fora. E aí eu acabei trabalhando na John Deere por 10 anos, trabalhei na Bayer por 4 anos, e aí deu a oportunidade de ter esse trabalho associado com empresas que são multinacionais, então eu ia bastante para fora para representar as necessidades que a gente tem aqui da agricultura. A posição que eu tinha por muito tempo foi marketing estratégico, planejamento de produto. Então eu tinha que desenvolver o produto baseado no requerimento do agricultor brasileiro. Então eu traduzia qual que é a necessidade da agricultura do país lá para a engenharia de fora. Então, por que eu preciso de uma cabine com muito vidro? Porque a gente colhe aqui à noite, então tem que ter visibilidade porque eu vou trabalhar o dia inteiro. Por que eu preciso de uma máquina com um rodado maior? Porque eu vou trabalhar numa região que eu preciso de mais flutuação. Então, todos esses requerimentos são feitos entrevistando agricultores, faz testes com as máquinas e depois leva para a engenharia o requerimento para virar um produto nacional. André, você, depois de todo esse tempo, né, trabalhando fora e tal, tipo, você não sentia muita falta, assim, da sua família, que você já era casado, certo? Casado. Então, você morando fora, você ficava, tipo, pensava nisso, assim, que... Quando você marca com seus colegas para jogar bola, você fica pensando na sua família? Não. Eu também não ficava. Eu estava trabalhando, quando a gente trabalha, você fica 100% focado no que você está fazendo. Então sempre tive... Tipo lazer para você, né? Não é lazer, mas é uma característica. Quando você está na escola, você está na escola. Você está pensando no professor, o que ele está falando, você está concentrado naquilo. Então se você falar assim, vou passar a semana inteira só estudando, vocês não conseguem passar a semana inteira só estudando? Consegue, não consegue? E quando você sai de férias?
Você não consegue ficar uma semana de férias só passeando, aprendendo alguma coisa? Então, quando a gente trabalha e tem que viajar para fora, a rotina é focar no que você está fazendo. Então, você sai, você passa uma semana inteira trabalhando com colegas da mesma profissão, só que de outros lugares, e aí você passa o dia todo focado naquilo. Se precisar ficar meses fazendo a colheita, você lembra de ligar para casa todo dia, fala com todo mundo, mas faz parte, acho que, da característica do profissional, viu, Biel? Tem 3 profissionais assim diferentes. Tem um engenheiro que gosta de fábrica e não gosta de campo, tem o outro que gosta mais de campo e não gosta tanto da fábrica, e tem o profissional de vendas que gosta de estar sempre aprendendo e conhecendo coisas novas. Se você não tiver essa característica de querer conhecer coisas novas, conhecer culturas novas, não gostar de viajar, aí eu acho que sofreria mais. Mas no meu caso eu gosto bastante dessa exposição a culturas diferentes, lugares diferentes, aprender com os outros o que estão fazendo para tentar traduzir o que fazia aqui. Então não tinha muito essa saudade, né, essa vontade de estar em casa quando eu estava no trabalho. Mas também não tenho vontade de estar no trabalho quando estou em casa. Quando estou em casa eu estou contente em casa também. Você comentou dos profissionais que preferem certas áreas. E a gente vê que na agronomia tem diversas áreas, né? Diversos... enfim. E você, qual você prefere? Qual área você prefere exercer? Assim? Obrigado, Gabi. Dentro da agronomia, são 5 anos de curso. São 4 horas de aula de manhã e 4 horas à tarde, durante a semana inteira. Então você tem praticamente 40 horas por semana, tem alguns semestres com 36. Pelo menos na Faculdade de Ciências Agronômicas, lá em Botucatu, na Unesp, que eu fiz. Então você passa das 8 ao meio-dia e depois das 2 às 6 da tarde tendo aula. E os 2 primeiros anos, eles são bem básicos, mas são as mesmas disciplinas que você teria em engenharia e na área biológicas. Então você vai fazer toda a parte de cálculo, parte de física, parte de química. E tudo isso é suporte para depois você ir para as aplicadas. Nas aplicadas a gente tem as áreas de produção de alimentos, então você vai fazer as áreas de culturas. Como é que eu planto e produzo soja, milho, trigo, algodão? Está na área de culturas. Depois você tem a área de tecnologia de produção de alimentos de origem vegetal, de origem animal. Você tem a área de máquinas e mecanização. Depois você tem a área de solos, tem a área de fertilizantes. Depois você tem a área de pragas, doenças. Então, assim, é muito dinâmico. E no finalzinho, a gente também aprende no curso de agronomia a parte de administração. Tanto a administração rural como a parte econômica. Então, o agrônomo formado, ele pode ir para muitas coisas diferentes. Ele pode ir para uma fábrica para trabalhar com pesquisa de fertilizantes, pode trabalhar com máquinas, pode trabalhar com solo, pode ser um agrônomo de campo, com pragas, com doenças. Então, é bem diversificado. O que eu mais gostava e me identificava mesmo era a parte de otimização das coisas. Então, eu fico pensando sempre o que eu posso fazer para otimizar. E gostava muito da área de máquinas e mecânicas, então fiz mestrado na área de energia na agricultura e fiz o doutorado também com energia na agricultura, mas focando no que a gente chama de agricultura de precisão. Então, para melhorar a sustentabilidade, a agricultura hoje ela leva em consideração fazer extensas áreas de uma cultura só. E a agricultura de precisão, a gente começa a dividir aquelas áreas em zonas de manejo. Então, se você tem uma área grande, vamos pensar lá, 1.000 hectares, você descobre dentro daqueles 1.000 hectares aonde que eu tenho a parte de menor manejo, onde eu preciso melhorar colocando mais adubo, mais fertilizantes, e a área que está indo super bem. Então, dividindo em zonas de manejo, você consegue aplicar doses diferentes. E aí, de forma sustentável, você não precisa gastar tanto produto, você não precisa aplicar uma dose única na fazenda inteira. É como se fosse dividindo em menores partes. E essas menores partes vão chegando até a tecnologia que existe. Se tivesse uma tecnologia para aplicar centímetro a centímetro, se dá para aplicar metro a metro, então essas tecnologias estão melhorando cada vez mais a resolução. Você tem uma dúvida sobre a possibilidade de aumentar a área sem também causar impacto ambiental, né, João? E também, quais áreas, você sabe, quais áreas do Brasil assim que você vai fazer isso? Você tem uma ideia? Então, a possibilidade de aumentar a área agrícola é porque a gente tem o gado e a produção de carne de forma extensiva. Então, como é que a gente fez por muito tempo?
nos governos passados, lá na era de 1960, 1980, fomentou que o Brasil abrisse os cerrados. Então, toda essa área está com cultivar hoje de mais de, pode ser que já chegue a 100 milhões de hectares de pasto. Então, se a gente pensar só em transformar o pasto em áreas agrícolas para a produção de soja, milho, trigo e outros cultivares, a gente consegue fazer o que você estava pensando, que é aumentar a produção agrícola sem impactar a demanda de ter que fazer desflorestamento ou abrir novas áreas. Porque tem muita área de pasto extensivo. Basta tirar o gado e fazer ele de forma extensiva, com confinamento, que todo esse pasto sobra para a gente fazer essa conversão para a área agrícola. Então é possível sim, e o Brasil é um dos únicos lugares no mundo que a gente consegue fazer isso. Você falou antes sobre a questão do gado, que o Brasil produz 800 milhões, assim, vai alimentar 10% da população. É o contrário, a gente produz 220 milhões de... 250 milhões de animais, mas a gente consegue alimentar hoje com o que a gente produz no Brasil 10% da população mundial. Você acha que tudo isso de gado, um gado por pessoa ocupa toda essa diária? Eu não consigo comer um gado inteiro por ano. Eu não sei quanta carne você come, mas eu não dou conta de comer um boizinho, porque um boi tem quantas arrobas ali? Deve pesar em torno de 20 vezes 30, 600 quilos, 800 quilos. É bastante, né? Então, assim, dá para alimentar muita gente, não dá? Uhum. E esse tudo de gado aí vai ocupar muito espaço. Você acha que... Tá faltando espaço, você acha, no Brasil? Não, vai ocupar muito espaço, vai ocupar espaço e vai... As ações do gado, planta, água, vai consumir muito. Você acha que tudo isso de gado não faz sentido a pergunta nenhuma, porque é mais ou menos assim, ó. A gente tem gado porque tem demanda para consumir carne. Você come carne, né? Sim. Você também come carne, Gabi? Eu também como, você também come carne. Quanto mais rico é um país, maior é o consumo de proteína animal dele. Então, se você for na China, o consumo de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, o consumo de carne, ele não chega ainda ao consumo de carne dos países europeus, por habitante. Conforme esses habitantes vão tendo possibilidade de trabalhar naquelas cidades que são categoria 1, 2, que vai tendo renda, ele vai trocando a alimentação dele de parte vegetal e vai consumindo mais carne. Quanto mais tiver de chineses comendo mais carne, mais demanda tem para produzir carne. Então a gente tem esse foco no Brasil e essa aptidão de produzir alimento. E um dos alimentos é carne vermelha, carne de frango, carne de porco. E isso a gente faz porque a gente tem área. A gente tem 850 milhões de hectares, mas a gente só planta em 8%, João. 8%. Significa que a gente tem ainda muita terra para abrir sem impactar o ambiente. André, você acha que, para algum agrônomo, assim, igual você, que viajou o mundo todo, de respeito na área, assim, tem que ter algum tipo de habilidade diferente, alguma matéria, alguma coisa assim, tem que ser melhor do que os outros? Eu não sei se melhor, Gabriel, mas assim, com certeza a preocupação com idiomas é fundamental, porque se você não falar o idioma nativo, você não consegue entender o que os colegas pensam. Então você tem que ter essa habilidade, essa fluência, pelo menos no inglês. Eu falo inglês e espanhol, então o alemão, eu já não consigo falar o alemão, consigo entender algumas palavras, mas não a ponto de conversar e entender o que o alemão está falando. Mas aí a gente se entende em inglês. Mas o fato de falar inglês e espanhol é uma característica super importante se quiser se desenvolver em qualquer área, não é só na agronomia, não. E daqui a pouco até o chinês, né? Porque a gente está se aproximando da China e a China está crescendo, está se desenvolvendo. A China sempre foi grande e agora ela está retomando a grandeza que ela sempre teve. E se precisar falar chinês, vai se dar melhor do que quem não fala o chinês, se for ter que trabalhar lá, né? Você comentou da China e os chineses também, eles andam comprando vários territórios, né? Eu não sei se tá, Gabriela, mas assim, ó, eu vi há uns 10 anos atrás que tinha uma iniciativa de chineses comprar áreas aqui no Brasil. Só que depois eu parei para dar uma estudada e percebi que eles não estavam comprando mais terra, eles estavam comprando silos, secadores, infraestrutura para poder transportar e armazenar os grãos.
Então, hoje, se você for nos portos brasileiros, você vai ver que vários terminais e empresas, usinas hidrelétricas, portos, armazéns, entrepostos, barcos, navios que fazem esse transporte, a maior parte já é chinesa. Então, eles não estão, pelo que eu me lembro e tenho visto, eles não estão comprando terra para fazer a produção, mas eles se responsabilizaram por ter praticamente toda a capacidade de infraestrutura de armazenar os grãos que a gente produz, vender para eles que eles possam escoar para a China. Então o foco deles está mais, acho que, no transporte de grãos. E o Brasil ele exporta mais para a China? Tipo, o país que mais exporta? A gente já exportou muito para os Estados Unidos, era o principal parceiro comercial, mas hoje a China é o principal parceiro comercial do Brasil, sim. A última pergunta agora, né, que a gente já está encerrando aqui, e eu queria saber, para quem quer ser agrônomo e isso tudo, se você tem alguma dica para dar para a pessoa. Dica para quem quer ser agrônomo, eu não sei se já decidiu que quer ser agrônomo, acho que já está endereçado, mas vamos pensar assim, ó, se ainda não se decidiu, né? O que teria na agronomia que eu poderia dizer? Antes de cursar eu não sabia tanto, mas depois de ter cursado eu posso dizer assim que é super completo o curso de agronomia. O João comentou com a gente que ele estava pensando em fazer alguma área da engenharia. Tem a área de engenharia dentro da agronomia. Então, assim, se você quiser se dedicar à engenharia para mexer com máquinas agrícolas e mecânica, tem agrônomos que vão trabalhar nas fábricas, como eu fui, trabalhar com máquinas agrícolas, trabalhar com a parte de pulverizadores, colheitadeiras, tratores. Se você se identifica mais com engenharia química, na agronomia também tem uma parte de engenharia química. Você vai trabalhar com fertilizantes, com solos, com moléculas que são defensivos agrícolas na parte de controle de pragas e doenças. Se você gosta de cartografia e geografia, agricultura de precisão é tudo sobre cartografia e geografia, porque a gente divide a área em vários grids, tem que voar os drones nesses grids, você consegue saber a parte do relevo, tem uma parte de geologia, que é o estudo das rochas, o estudo do solo, a formação do solo para a gente saber se ele está apto para colocar uma cultura ou colocar outra. Se você gosta da parte de advocacia, tem também colegas que se formaram em agronomia que hoje estão trabalhando em empresas que têm advogados, mas precisa de um profissional agrônomo explicar para eles as características de como é o negócio do agro para que eles consigam tocar essa parte de legislação para sustentabilidade, crédito de carbono. Alguém tem que preparar toda essa documentação, tem que preparar toda aquela documentação para poder levar para o Ministério da Agricultura para poder ter novas moléculas, novas cultivares. Então, assim, quem gosta dessa área também. Então, assim, eu não sei se a dica seria visitar uma fazenda, ver o que o agrônomo faz, subir numa máquina agrícola, marcar um tour com a turma de vocês para poder ir algum dia num silo secador, numa unidade de produção de sementes, algo desse tipo, Gabriel, porque daí você tem a chance de ir lá e sentir o que o agrônomo já formado está fazendo. Aí você fala, puxa, gostei disso, não gostei, prefiro ficar no escritório. Tem agrônomo que trabalha mais no escritório, tem que trabalhar mais no campo. Então a dica acho que seria fazer isso que vocês estão fazendo, o podcast, fazer umas entrevistas não só com agrônomos, mas com biólogos, com veterinários, para poder entender outros lados, outros agrônomos que trabalham na produção, agrônomos que trabalham em outras áreas, e visitar uma fazenda, visitar a área de produção. Acho que a dica seria essa. A gente queria agradecer a sua presença aqui, porque a gente esclareceu muita dúvida, não só nossa, mas também de muita gente que está assistindo. Então, muito obrigada por ter vindo aqui e falado aqui um pouco mais sobre agronomia pra gente. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.